Amados amigos, irmãos, irmãs na fé, podemos nos sentar. É interessante que entre os gregos, o Hades corria um rio, e esse rio tem o nome de Lestes. Essa palavra Lestes, ela tem a sua raiz no verbo letel. A palavra letel significa esquecer. A concepção dos gregos de morte era o esquecimento. E hoje, no começo da Santa Missa, eu falei uma palavra grega, anamnesis. Mnesis significa lembrar, e aná significa levantar. Quando nós repetimos os gestos de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa alma se eleva. E é interessante que neste tempo de provação, neste tempo em que sentimos a morte, que sentimos a nossa fraqueza, cantar o glória. Enquanto eu cantava o glória, veio isso à minha cabeça. Quantas pessoas nesse momento estão enlutadas, estão tristes, preocupadas, talvez não tenham nem o que comer na sua casa, e nós estamos aqui louvando a Deus. Talvez porque Deus sabe o que faz. Nós somos nada diante daquilo que é Deus, e mesmo assim Deus se preocupou em nos dar o maior presente, que é a vitória sobre a morte. Por isso, todos os outros problemas diante de Deus não são nada. Se vencemos a morte, todo o resto pode ser vencido. Por isso cantar o glória, né? Porque apesar do sofrimento presente, nada se compara àquilo que Deus nos deu. E sem contar que este Evangelho de João que acabamos de ouvir é quase um casamento de Jesus conosco. Jesus sabia que ia embora, era o seu discurso de despedida, mas Jesus não nos abandonou. Jesus deixou o seu mistério, o mistério do corpo e do seu sangue. E hoje nós temos a alegria de poder ter esse Deus que está dentro de nós. A alegria de ter um Deus tão pertinho, um Deus que se faz tocar, um Deus que se deixa comer. Padre Léo falava uma expressão interessante: Deus se coisifica, Deus se torna uma coisa para estar conosco. E dentre esses mistérios nós temos diversos presentes de Jesus. E hoje também nós celebramos o dia do sacerdócio. E talvez o sacerdócio, né, como dizia São João Maria Vianney nas suas preces, é a expressão do amor de Deus. E de fato pode ser, não sabemos. João Maria Vianney disse isso, ele era padre. Mas a gente não sabe o que passa no coração das pessoas em relação a um padre. O que espera-se de um padre, o que eu quero de um padre. E eu tenho um paroquiano que todos os dias, às 6 horas da manhã, ele faz assim: sua bênção, padre, manda uma mensagem. Eu acordo só um pouquinho mais tarde que ele, né? E eu falo: Deus te abençoe. Com todo o meu coração, naquelas palavras, eu falo: Deus te abençoe. Eu acho que ele entende, né, aquilo que se pede para um padre. Às vezes a gente pede coisas para os padres que os padres não podem nos dar. Mas aquilo que o padre pode dar, está aí. Aquilo que Deus me deu, as minhas mãos ungidas, que é sinal de bênção, de santificação, os estudos que tive, para que vocês possam se aprofundar no mistério de Deus, tudo isso é o que o Padre nos dá. E talvez, se a gente pedir mais do que isso, seja um abuso do direito do nosso Padre. Mas está aqui, né, aquele que pode nos curar, nos salvar. As mãos sacerdotais, não o Padre Igor, mas a figura do sacerdote, simboliza esse amor de Deus por cada um de nós. E é uma visão meio bipolar, não bipolar, mas contraditória. Para nós, né, talvez contraditório seja algo negativo, mas quando Simeão olhou para o nosso Senhor, falou o sinal de contradição, porque o Padre sim é aquele que dá absolvição, distribui os sacramentos, que celebra o amor, a palavra de Deus, mas também o Padre tem um outro aspecto, que é o exercício da sua autoridade. E talvez esse é o mais difícil. Na minha vida, na minha experiência pessoal, eu nunca pude dar uma bronca e a pessoa que ela levar de uma maneira não pessoal, mas para o progresso dela. E às vezes quando a gente exerce essa autoridade, e a pessoa que recebe, né, uma bronca, recebe uma advertência ou uma bronca, sempre leva para o lado pessoal.
ou é o padre que não gosta de mim, é aquela pessoa que não gosta de mim. E às vezes a gente esquece que a correção, e o próprio Jesus nos convida a isso, a correção fraterna é um sinal de amor. A carta aos Hebreus fala, né? Deus castiga aos filhos que Ele ama. Talvez seja pela minha idade, né? Um padre jovem, talvez aceitar um puxão de orelha de um padre jovem seja algo difícil de poder encarar, seja humilhante, pode ser humilhante, né? Um padre de 35 anos pode me dar uma bronca, eu tenho 40, 20 anos de caminhada, mas é que a gente faz o exercício da humildade. Às vezes o nosso coração está tão cheio de orgulho, tão cheio de vaidade, que a gente não consegue aceitar um puxão de orelha. E sempre levamos como se fosse uma ofensa pessoal. Talvez se nós estivéssemos com Jesus presente, a gente não conseguiria seguir Ele, porque Jesus cobrou muito dos seus apóstolos. Jesus cobrou demais. E Pedro, né, que é o primeiro dos apóstolos, Pedro foi chamado de Satanás, né? Pedro não desistiu do Senhor. Pedro continuou com o seu Senhor. E em nosso coração nós temos que ter isso, né? A vivência e a percepção e maturidade de perceber que às vezes uma chamada de atenção, uma pregação mais fervorosa, uma pregação mais dedicada ao pecado não é nunca uma indireta. É sempre uma exortação. E se eu acolho isso como indireta, é porque Deus fala comigo, né? É uma indireta. A gente coloca já como se fosse uma indireta, a gente cria um bloqueio, a gente não consegue mais entender o que o padre está falando, ou às vezes a gente tem um bloqueio pessoal. Então o sacerdote, ele não é somente esse aspecto do amor, da graça, da bênção, mas ele também tem um direito sobre nossas almas. Ele é o nosso pastor. E até o cajado tem esse aspecto, né? O cajado, ele tem a parte de cima, côncava para puxar a ovelha para perto. E a parte de baixo, que é uma lança para matar todos os inimigos, matar aquelas gritos, né? Aquelas ovelhas que se vestem, os lobos que se vestem de ovelhas. Mas quando Deus dá esse grande mistério do desejo de Deus, o Evangelho fala, Deus quis, escolheu para si aqueles que Ele quis. A gente vê no sacerdote não somente uma figura de autoridade, de salvação, mas o vê como um pai. E nós latinos usamos a expressão, né, um pai. E o pai tem um direito sobre o filho, um direito de educá-lo, de repreendê-lo quando necessário. Mas às vezes nós somos tão incoerentes. E é interessante que diante dessa beleza da entrega de Jesus, diante desse amor de Jesus, de não ficar na ponta da mesa, mas de ir para baixo da mesa, existe um outro aspecto também. Tudo parece ser um sinal de contradição. De um lado nós temos Jesus, o fidelíssimo, que mesmo indo embora, não vai embora, continua presente na Eucaristia. De outro lado nós temos Judas. O que se passa no coração de Judas, né? A gente pode se perguntar sobre esse mistério que os evangelhos não quiseram responder. Talvez Judas tivesse um outro pensamento de Jesus. Talvez Judas já não aguentasse mais Jesus, não queria mais andar com Jesus. Mas parece que ele se forçou a isso. O que será que fez com que Judas traísse nosso Senhor Jesus Cristo e por um preço tão baixo? O Evangelho de João diz que Madalena comprou um vaso de perfume de 300 moedas de prata. 300 moedas de prata. E Judas se vendeu por 30 moedas de prata. Depois, São Mateus fala que ele se arrependeu, né? Que ele tentou devolver o dinheiro. Mas esse aspecto de Judas é o nosso aspecto. Todas as vezes que nós não somos sinceros com a nossa vida, nada nos foi imposto sobre nós. Jesus deixou as portas abertas. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. E quando a gente não tem uma coerência de vida, a gente é como Judas. A gente se aproxima de uma pessoa e não ama ela sinceramente, fala mal dela, ou se apresenta como uma pessoa santa e por trás é outra pessoa. Nós somos Judas. Uma pessoa que não vive o casamento, um marido que não vive bem um casamento, que às vezes passa a imagem de fidelíssimo para a esposa, e na verdade está traindo, ou mesmo a esposa. E é um grande pecado não sermos coerentes com a nossa vida. Quando o Evangelho fala Jesus, o bom pastor, a palavra kalos, grega,
não significa somente belo, algo estético, mas significa o coerente, aquele que tem coerência. E até o Apocalipse nos convida, né, a termos essa coerência. E se de fato seguimos a Jesus Cristo, que a gente possa ser sincero naquilo que a gente está seguindo. Tentar ser ao máximo coerente. Se é isso que o nosso Senhor e Mestre, duas palavras de autoridade, nos pede, é isso que nós devemos fazer. Se eu não consigo, eu tenho que deixar de lado. Se eu não consigo amar uma pessoa verdadeiramente, eu não posso me aproximar dela. Se eu não consigo ser sincero, transparente com ela, eu não devo me aproximar dela. E Jesus fala isso em Lucas 14, né? Olha, se você vai construir uma torre, pensa bem, se você depois pode terminar. E Judas não conseguiu terminar. Judas saiu no meio, desistiu de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao celebrarmos esta Eucaristia, mesmo diante das provações, das dificuldades, que nosso coração possa perceber que esse Deus nos ama profundamente, que a gente possa também pedir a Ele essa capacidade de sermos coerentes com nossa vida. A gente malha o Judas, bate o Judas, porque quer que ele seja uma pessoa diferente de nós. Mas cada um de nós, de uma certa forma, também somos Judas. Que nosso coração possa perceber as nossas falhas, nossas fraquezas e nossas incoerências, para que um dia também possamos ressuscitar com nosso Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.